Desde moleque, o Jurassic Park sempre me fascinou. E não era só pelos dinossauros. Era pela forma como tudo ali sempre teve algo errado por trás. Aquela ideia de clonar a vida, os corredores escuros, os prédios gigantes vazios e, é claro, as áreas restritas que a gente nunca viu direito. Sempre ficava aquela sensação de que existia segredos ali, coisas que a gente nunca chegou a ver de verdade. Tanto é que eu resolvi ir atrás disso, pesquisar, cavar fundo e encontrar toda a verdade e mostrar pra vocês. E galera, o que eu acabei encontrando mudou completamente a forma como eu vi o Jurassic Park, porque muita coisa foi escondida da gente, algumas coisas que só aparecem de forma sutil nos livros e outras que nem isso. E ó, tem muita coisa aqui que é pesada demais até pros padrões da franquia. E hoje a gente vai ver todas essas histórias, então vamos lá! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, galera, um dos primeiros exemplos que a gente vai explorar aqui é a doença X, também conhecida como o vírus DX. Esse vírus ele nunca apareceu nos filmes de fato, mas ele existe nos livros e ele é absurdamente perturbador. Diferente da praga da loucura lá de Primal, ele não transforma os zumbis em dinossauros, mas o resultado final continua sendo o mesmo: morte em massa. Esse vírus devastou populações inteiras de dinossauros e foi um ponto muito importante dentro da narrativa de Jurassic Park: O Mundo Perdido. Só que o mais bizarro é perceber que ele é simplesmente ignorado totalmente dentro dos filmes. Só que peraí, porque, gente, na verdade, o vírus DX é a coisa mais leve que tem aqui dentro da nossa lista. Se prepare, porque tem coisa muito mais bizarra vindo por aí. E eu digo isso porque o que eu vou falar agora me marcou de verdade quando eu li pela primeira vez. Isso aqui que eu vou contar pra vocês não é mencionado nos filmes e só existe nos livros, ok? Durante uma tempestade tropical numa clínica na Costa Rica, uma parteira escuta sons estranhos. Ela até acha que pode ser um rato ou até um pássaro. Só que quando ela entra no quarto do bebê recém-nascido, ela vê pequenos répteis verdes cercando o berço. Eles ficam parados, encarando ela, como se não tivessem medo nenhum. E quando ela reage, um deles arranca um pedaço do rosto do bebê. Sim, isso é uma cena de Jurassic Park, só que dos livros de Jurassic Park. Esses animais fogem na chuva, deixando apenas pegadas ensanguentadas. E aí, a ficha acaba caindo. Os cupins estavam fora da ilha. Isso significa que o problema já tinha escapado do controle muito antes dos eventos do Jurassic Park. E se isso tudo já não fosse perturbador demais, ainda temos que falar da morte de Dennis Nedry. Porque, de verdade, galera, a versão que a gente vê no filme é quase que leve perto da versão do livro. No livro, o Dilophosauro é muito maior e muito mais agressivo. Uma versão adulta daquela que a gente vê dentro do filme. Nessa cena do livro, ele cospe veneno nos olhos de Nedry, cegando ele. Em seguida, rasga seu abdômen e as vísceras caem. E para finalizar, ele ainda esmaga a cabeça dele com a mandíbula. Depois disso, o corpo dele é encontrado sendo devorado por cupins. E no final do livro, a ilha inteira ainda é bombardeada por napalm. Ou seja, o corpo de Nedry literalmente foi apagado da existência. Só que é a partir daqui que a gente tem a parte estranha dessa história. Nos filmes, o destino de Nedry fica meio que aberto. A gente vê ele sendo atacado, só que o corpo ele nunca aparece. Mas é aí que entra algo que muita gente nunca ouviu falar, que é um site conhecido como DPG. E caso você não saiba, tudo dentro desse site é parte oficial da lore. E nesse site existe um relatório confidencial sobre a operação de limpeza feita em 1994. E nesse documento está escrito que os restos mortais de um funcionário foram encontrados perto do túnel que leva ao Pier Leste. A causa da morte está censurada. E isso acaba confirmando uma coisa muito importante: o corpo do Nedry, então, ele foi encontrado dentro do cânone dos filmes. Só que a pergunta que ainda fica na nossa cabeça é, beleza, mas por que nunca falaram sobre isso pra gente dentro de outros filmes? Por que a família do Nedry nunca foi atrás dele? Bom, em uma das cenas deletadas lá de Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, o Peter Ludlow, ele fala das famílias do Gennaro, do Arnold e do Moodle processando a engine. Só que o Nedry, ele não é citado. E tipo, por que não é citado? A resposta disso é que provavelmente a engine jogou toda a culpa nele. Sabotagem, espionagem industrial, roubos de embrião. Na prática, a empresa podia alegar que ele causou a própria morte. E isso em um tribunal poderia destruir qualquer processo que a família de Nedry tentasse aplicar na engine. Ou seja, a engine apagou a história do Nedry. Ó, se você quiser saber mais detalhes sobre essa história do Nedry, eu já trouxe um vídeo aqui no canal, um vídeo muito completaço, muito bom, muitos de vocês adoram esse vídeo aqui no canal, então depois dá uma conferida aqui no card, o vídeo tá completaço, entra no canal, que, meu, vale a pena, esse vídeo é top. Tá, mas agora eu quero sair um pouquinho dos livros e ir pra algo ainda mais bizarro. Afinal, vocês sabiam que existia uma atração abandonada do Jurassic Park lá na Universal? Pois é, ela ficou ali por anos, fechada,
tomada pela vegetação. A poucos metros de um parque lotado de pessoas, existe uma área montada e totalmente esquecida. E isso por si só já é bem assustador, só que não para por aí não. Além disso, ainda temos a história envolvendo o Jurassic Park 4 original. Sim, eu tô falando daquele roteiro dos dinossauros soldados, pois é, aquilo que não é uma fanfic e sim real. Dinossauros híbridos com DNA humano e canino, treinado para missões militares usando armaduras e armas. Tá aparecendo aí pra vocês algumas artes conceituais oficiais, então tipo, dá pra ver que isso daí era uma ideia que foi seriamente discutida lá nos estúdios da Universal. E o bizarro do plano desse quarto filme é que isso acaba até confirmando pra gente que os planos da Engine não eram só clonar dinossauros, eles até queriam ir muito mais além do que isso e transformar eles num negócio que, de verdade, perturbador, né? Perturbador demais. Tá, mas agora chegamos no pior de tudo, que é o Troton. Esse dinossauro existiu em versões canônicas e semi-canônicas, e ele é simplesmente um pesadelo. Uma mordida dele paralisa a vítima, causa alucinações, convulsões e violência extrema. Só que isso nem é o pior. O Troton, ele não mata de imediato. Ele morde, segue a vítima e fica lá, esperando. E então usa o corpo da vítima como um ninho. Os ovos são colocados dentro do abdômen do hospedeiro e as crias acabam se alimentando de dentro para fora. Pois é, basicamente a gente tá vendo um comportamento bem parecido com a de alguns parasitas que existem dentro do mundo. E o Troodon, ele estava em Jurassic Park The Game, considerado soft canon, e mais tarde o design dele reapareceu em materiais oficiais, ou seja, eles existem. E o mais bizarro é que o próprio John Hammond acabou mandando destruir os registros sobre o Troodon, só que o cientista responsável acabou mantendo eles vivos, guardados em quarentena. Só que isso durou apenas até o dia em que Nethery desligou sistemas e soltou tudo de mais perigoso que existia no parque. Mas se tudo isso que a gente falou até agora não é o suficiente, a gente ainda tem a última criação do Jurassic Park, que pouca gente conhece na verdade. Algo que não apareceu nos filmes, foi apagado do marketing e ficou perdido por anos, mas que quando você entende o que era, deixa claro que a Engine já tinha cruzado qualquer limite possível muito antes da gente imaginar. E é aqui que a coisa realmente fica bizarra, porque estamos falando do Ultimasaurus, o primeiro híbrido da franquia antes da Indominus Rex. Um projeto cancelado, mas real, com o DNA de T-Rex, Raptor, Triceratops e Anquilosaurus. O Ultimasaurus é uma grande prova de que esses planos da Engine de desenvolver híbridos não era coisa nova, não. Já tinha muito e muito tempo que eles trabalhavam nisso. Então o Ultimasaurus, ele estava ali, guardado. E cada vez eram gerados mais e mais híbridos que só estavam esperando o momento certo para serem apresentados ao público. E tudo isso que eu falei até agora são só pequenos pedaços esquecidos, abandonados ou escondidos da franquia Jurassic Park. Mas todos eles têm algo em comum. Eles mostram que o Jurassic Park nunca foi só sobre dinossauros, foi sobre até onde o ser humano está disposto a ir. Depois disso tudo, fica impossível não se perguntar algumas coisas. Afinal, quantos desses experimentos realmente foram destruídos? Quantas criaturas foram apagadas dos registros, só que não da história? E quantas decisões erradas a Engine tomou até ela perceber, ou pelo menos cair minimamente a ficha, que eles estavam seguindo num caminho muito bizarro? Porque se vírus como a doença X existiram, se criaturas como o Troton chegaram a andar livres pela ilha, e se híbridos já eram discutidos há muito tempo antes da Indominus, então a pergunta não é se o Jurassic Park deu errado, não. A pergunta é até onde eles chegaram antes de perceber que não dava mais pra voltar. E mais importante ainda, se tudo isso ficou guardado por tanto tempo, o que a gente ainda não descobriu sobre Jurassic Park? Pensa nisso.